onde São Pedro, o primeiro Papa, está enterrado. Talvez você já tenha ouvido falar, onde ele está, mas o que muita gente não sabe é que esse túmulo tem uma longa história. E a sua descoberta é muito recente, Então faz cerca de 60 anos apenas que nós sabemos a localização exata dos restos mortais de São Pedro. E pensando historicamente, o local do túmulo está diretamente relacionado ao lugar onde São Pedro sofreu o seu martírio. Então acontece que por volta de 64 d.C. houve um grande incêndio em Roma, E o principal suspeito era o próprio imperador Nero. Então, como uma forma de se desviar de todas essas suspeitas, Nero acusou injustamente os cristãos de terem incendiado aquela cidade. E graças a essa acusação, ele tinha a desculpa perfeita para iniciar uma perseguição sangrenta contra os primeiros cristãos da época. E aí aconteceu o seguinte: vários cristãos foram condenados à morte e martirizados num lugar chamado Circo de Nero. E ali o imperador romano Calígula tinha começado a construir um grande espaço para jogos e lutas, mas também foi usado para execuções. E foi precisamente nesse lugar onde São Pedro foi martirizado entre os anos de 64 e 67 d.C. E um fato muito interessante é que no centro do Circo de Nero tinha um obelisco egípcio, que é o mesmo obelisco que hoje se encontra na Praça de São Pedro, lá em Roma. Ou seja, de certa forma, a gente pode dizer que esse monumento testemunhou o martírio do nosso primeiro Papa, E bem, sobre a morte de São Pedro, a tradição nos conta que ele foi condenado a ser crucificado, mas ele não queria morrer da mesma forma que Nosso Senhor morreu. Então São Pedro, ele não se achava digno de ter uma morte igual a Nosso Senhor. E por isso ele pediu para ser crucificado, então, de cabeça para baixo, ali mesmo, no Circo de Nero. E na época era um costume que os mortos fossem enterrados próximo ao lugar onde eles morreram. E ali perto do circo tinha um cemitério antigo, que a gente pode chamar então de Necrópole Vaticana. E nesse lugar já tinham sido enterrados muitos pagãos e também alguns cristãos. E foi precisamente aí que enterraram São Pedro. E depois de alguns anos, lá em 313 d.C., o imperador Constantino I se converteu e deu liberdade ao cristianismo. Então os cristãos já não seriam mais perseguidos em Roma. Então esse imperador, ele decidiu construir uma grande basílica no lugar onde São Pedro estava enterrado, em homenagem a ele. E o lugar era justamente o Circo de Nero e a necrópole. Mas o terreno ali era bastante irregular e úmido. Então foi necessário aterrar o terreno para que o templo pudesse ser construído. E além disso, não se podiam mexer nos túmulos. Isso fez com que a necrópole e o túmulo de São Pedro ficassem intactos, abaixo da basílica, e precisamente abaixo do altar principal. Mas acontece que, por causa desse aterramento e também das perseguições aos cristãos, o local exato do túmulo de São Pedro acabou se perdendo na história e ficando mais esquecido. E pela tradição da igreja, nós sabemos que ele sempre esteve ali, mas era difícil ter acesso ao local exato onde estava o túmulo na necrópole. Então, no século XVI, o Papa Júlio II iniciou a construção da nova Basílica de São Pedro, essa que a gente conhece hoje. E para construir essa basílica, foi necessário, então, erguer um templo em cima daquilo que Constantino já havia construído antigamente. Ou seja, era mais uma camada em cima do túmulo original. E embora a tradição contasse que o túmulo de São Pedro permanecia ali, não se sabia a localização exata dos seus restos mortais. Então foi só na década de 1940, no papado de Pio XII, que começou uma grande expedição arqueológica na necrópole para identificar os restos mortais de São Pedro. É uma expedição que durou 28 anos. E as escavações foram reveladoras. Eles encontraram muitos túmulos do primeiro século, de pagãos e cristãos, e também um túmulo ricamente ornado com mosaicos que parecia ser um túmulo de São Pedro. E os arqueólogos conseguiram abrir o túmulo e ficaram surpresos, porque ele estava vazio. E na época até se duvidou, será que os restos mortais de São Pedro realmente estavam ali? Mas as escavações continuaram e os arqueólogos descobriram que tinha uma parte oca na parede do túmulo com uma inscrição em grego, que dizia "Pedro está aqui dentro". E eles também identificaram que nessa parede, perto dessa inscrição grega, estavam gravadas muitas preces e pedidos dos cristãos da época, o que demonstrava que aquele lugar parecia ser o túmulo verdadeiro de São Pedro. E as investigações, então, demonstraram que por causa da perseguição e das invasões a Roma, muito provavelmente os cristãos ficaram com medo de que os restos mortais de São Pedro
fossem profanados ou destruídos. Logo, isso explica aquele esconderijo em uma parte oca da parede e o fato do túmulo original ter sido encontrado vazio. E com essas escavações, os arqueólogos encontraram dentro desse espaço oco da parede vários ossos envoltos por um tecido precioso, na cor de púrpura e com fios de ouro, que era um tecido muito nobre e usado apenas pelo imperador em ocasiões muito especiais. Ou seja, com certeza aqueles ossos pertenciam a alguém muito importante. As pesquisas elas demonstram então que os ossos eram do primeiro século depois de Cristo e de um homem que tinha de 60 a 70 anos, e que muito provavelmente tinha vivido próximo ao mar de Tiberíades. Ou seja, aqueles ossos tinham tudo para ser ossos de São Pedro. E considerando o resultado dessas pesquisas e testes, e também o lugar onde o túmulo estava, a forma como ele foi encontrado, a descrição na parede falando sobre São Pedro, os arqueólogos então confirmaram que se tratava realmente dos restos mortais de São Pedro. E eles estavam em seu lugar original na necrópole vaticana, abaixo do altar principal da Basílica de São Pedro. E quem anunciou então essa descoberta foi o Papa São Paulo VI no ano de 1968, para uma grande alegria de toda a Igreja. E finalmente, depois de séculos, nós tínhamos a certeza de onde estava enterrado o nosso primeiro Papa, nosso querido São Pedro. E é impressionante, né? Hoje o seu túmulo pode ser visitado por qualquer pessoa que vá até a Basílica de São Pedro em Roma, né? E logo abaixo do altar principal. É possível descer algumas escadas e acessar uma parte da necrópole onde estão enterrados a maioria dos papas. E é claro, nosso querido São Pedro. Mas para aquele público mais curioso, o Vaticano também oferece uma visita guiada na parte antiga das escavações, né? Então lá é possível ver os túmulos antigos da época, partes do Templo de Constantino, ainda preservados, e especialmente o túmulo original de São Pedro. Bom, agora você já sabe onde está enterrado São Pedro. E se você quer saber mais sobre temas como esse, deixa aqui teu comentário, dá o teu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Por hoje é isso e até a próxima!